A paz do Senhor Jesus para todos. Seguimos aí com a série Generais de Deus, falando agora especificamente de William J. Seymour, conhecido como catalisador do Pentecostes. Catalisador, segundo o autor, vai ser um instrumento que acelerava o processo. De fato, Seymour foi um instrumento na mão de Deus para acelerar o processo de Pentecostes. Sua vida se notabilizou pelo movimento pentecostal da Rua Azusa. Esse movimento, que foi tão intenso, porém durara apenas 3 anos. William Seymour, ele nasceu por volta de 1870, viveu até o ano de 1922, vivendo aproximadamente 52 anos de idade. Filho de ex-escravos, nasceu em um tempo de uma dificuldade muito grande, haja vista que o racismo ainda imperava em demasia naquela época, naquele tempo. William Seymour, ele vai aprender a ler por conta própria, utilizando-se das Sagradas Escrituras, utilizando-se da Bíblia. William, ele vai ter como o seu principal vilão o complexo de inferioridade. Até os seus 25 anos de idade, ele tinha crises constantes de complexo de inferioridade. Ele só vai se libertar deste mal aos 25 anos de idade. De início, não aceitar o seu chamado, ele vai tentar ser garçom. Ele vai ter o seu primeiro emprego como garçom. Porém, quando ele exercia este emprego, este trabalho, ele vai ser acometido de varíola. E esse mal vai o debilitar tanto, vai o deixar tão frágil, que ele vai como consequência desse mal, ele vai vir perder a sua vista esquerda e vai ter uma grande cicatriz no seu rosto. William Seymour, ele vai entrar para o segmento metodista da localidade a qual ele se encontrava, que era um braço da Igreja Metodista do Norte. William Seymour, ele vai se notabilizar pela sua constância concernente à verdade das Sagradas Letras. Porém, ele vai sentir-se fascinado, apaixonado por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, que fala concernente ao falar em línguas. William Seymour, ele vai seguir a tua trajetória dentro do segmento metodista. Porém, por alguma divergência, por não concordar com algumas coisas, devido à monotonia daquele segmento, ele vai entrar para um segmento que era conhecido como a Igreja dos Nãos. Por ser bem conservador, ele achava um pouco que extravagante isso. Porém, ele aceitou, pois se enquadrava muito bem ao seu estilo de vida. Por essa igreja, ele começa a fazer missão, a ser um evangelista do campo. Em dada ocasião, estando em Califórnia, uma pastora precisa se ausentar e ver nele a habilidade, a capacidade de dirigir a igreja que estava sob a responsabilidade dela. Ele amorosamente atende, porém, os da igreja que ele estava representando não aceitam. Então ele se desliga dessa denominação a qual ele estava. Ele estando em Califórnia, ele é convidado para ir para Los Angeles. Porém, ele passa por Topeka, onde Charles F. Parham também tinha ali um instituto bíblico. Nesse instituto bíblico, ele conhece o mover do Espírito Santo, ele conhece aquilo que ele tinha na teoria, pois ele pregava sobre o Espírito Santo, mas ele entendia que, assim como Parham, a evidência do batismo com o Espírito Santo seria o falar em línguas. Então, por mais que ele pregava sobre o batismo, ele dizia que ele não era batizado com o Espírito Santo, porque ele não falava em línguas. Então, Charles Parham e William Seymour fecham quase que uma aliança entre o branco e o negro, haja vista que no mesmo ambiente, segundo a lei marcial daquela época,
não era comum isso. Então, ao se formar, ele segue o seu caminho. Estando ali, em muita dificuldade, ele segue para Los Angeles, o que seria um marco na sua vida. Chegando a este lugar, ele prega na casa da senhora Lee, e ali ele começa a falar concernente ao mover, que seria do Espírito Santo. Pessoas afluem para ali de todas as partes desejosas para ouvir concernente essa nova doutrina, esse novo ensinamento. Seymour vai ter uma habilidade tão grande de ajuntar pessoas que ele vai conseguir atrair para ali John Lake, ele vai conseguir atrair para Los Angeles o próprio Charles F. Parham, ele vai conseguir atrair para ali pessoas proeminentes de todas as partes, pessoas que acreditavam no seu chamado. E ele não vai entrar em assuntos divergentes. No seu início, ele era um visionário e ele conseguia extrair coisa boa das pessoas e cooperar para o crescimento espiritual das mesmas. Estando em Los Angeles, não demorou muito para que o espaço a qual ele estava ser pouco. Então, agora ele vai e consegue comprar a propriedade da Rua Azusa 312. A princípio, era alugado por $8. Passado o tempo, aquele local que era um estábulo na sua parte inferior e na sua parte superior um depósito, ele consegue comprar aquele lugar. Foi algo tão de Deus que pessoas contribuíram, empresários, pessoas de pouca condição, contribuíram muito financeiramente para a edificação daquele lugar, que seria agora um marco para o movimento pentecostal. William Seymour, ele vai ser um instrumento na mão de Deus. Pessoas iam para ali para receber a novidade do mover do Espírito Santo sobre a sua vida e a evidência do falar em línguas. Pessoas também ali eram curadas. Porém, Parham foi convidado por Seymour para chegar àquele lugar. Quando ele chega àquele lugar, ele se impressiona por demais, porque ele observa que tinham pessoas espirituais sim, mas havia muita extravagância e nem todos estavam direcionados pelo Espírito. Tinha também aqueles que queriam pregar, porém não estavam inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito os impelia que parasse de falar por intermédio daqueles que estavam, segundo a história, cheios do poder de Deus. Pois não era dada oportunidade. Aquele que era tomado pelo Espírito se punha a falar e edificava toda a congregação. Parham e Seymour divergiam, porque Parham acreditava que o falar em línguas era idiomas de outras nações, utilizado para evangelizar outras nações. Já Seymour acreditava que o mover do Espírito Santo era um mover utilizado com liberdade. E nessa liberdade, as pessoas poderiam pular, poderiam gritar, as pessoas poderiam falar em outros idiomas, poderiam cantar, tendo uma liberdade. Essa habilidade que Seymour tinha de atrair pessoas, de ser amável, de ser agradável, de ser caridoso e carinhoso para com as pessoas, atraiu multidões para ele. Pena que o seu ministério e essa onda desse mover durou apenas 3 anos na Rua Azusa. Então, Seymour, ele vai cometer, segundo alguns dizem, o erro de escrever sobre Azusa Apostolic File, que era a descrição do ministério de Parham. Eles não aceitavam receber a nomenclatura que Parham utilizava. A segunda coisa, Seymour tinha alguns colaboradores que recebia alguns documentos, alguns materiais escritos por ele. Porém, Seymour, aos 36 anos de idade, ele vai se casar. Quando ele se casa, a secretária dessa editora que estava sob a sua responsabilidade foge, levando consigo todos o registro dos escritores que contribuía com Parham, que contribuía com Seymour. Então William Seymour, ele vai ficar falido e agora as pessoas vão começar a o abandonar, porque
surgiram esses escândalos. Quando ele diz que vai casar, eles acreditavam o seguinte: já que Jesus está voltando, não é necessário se dar em casamento, pois se Jesus está voltando, aguardemos Jesus voltar. Rua Azusa entrou em declínio. 20 pessoas apenas do início seguiram com ele. Haja vista que no seu início Azusa enviou missionários para muitas partes do mundo e foi reverência nisso. Todo grande estudioso entende que de Azusa partiram muitos missionários que ganharam muitas almas para Cristo, direcionados pelo Espírito Santo. Quando Azusa entrou em declínio, um pregador por sobrenome Durham teve por ali, e ele de fato trouxe um despertar. Porém, Seymour se sentiu enciumado, e nesse ciúme ele entrou em conflito veemente com Durham, não aceitando que ele ali pregasse em Azusa. Então Durham, tendo a confirmação de Deus, ele aluga um espaço, compra um espaço e dá seguimento. Aquele que outrora foi um visionário, agora estava voltando ao seu primeiro estágio de complexo de inferioridade. Ele vai começar a viajar, seguindo alguns congressos, só que as pessoas já não tinham mais o mesmo prestígio por ele, porque o seu final agora não era como o seu início. O desprezaram e ele, sentindo uma grande dor no peito, em uma dessas viagens que ele fez, haja vista que nunca deram a oportunidade para ele se expressar nessas grandes reuniões, ele vai sentir uma grande dor no peito, vai ser medicado e o médico vai dizer que é necessário que ele descanse. Mesmo ele seguindo as orientações médicas, ele vai sentir uma nova dor no peito e ele veio a falecer com seus 52 anos de idade, de parada cardíaca, segundo o laudo. A sua esposa deu seguimento à obra até o ano de 1931 ou 32, porém, ele foi de fato o catalisador do Pentecoste, pois participou de uma rápida obra, porém, no que lhe foi proposto, atendeu o seu chamado e foi eficaz para aquilo que ele acreditava, atendendo o chamado. Que nós possamos atender o chamado de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus.